lidar com pessoas difíceis, pessoas insensatas, tolas e às vezes, por que não dizer até mesmo idiotas, é uma coisa muito difícil. Pessoa que não escuta, que às vezes está falando uma grande bobagem, insiste naquela bobagem, não quer ouvir de nada, não quer ouvir argumento, mas na verdade só quer brigar. É complicado. Bom, Salomão nos diz como lidar com isso. Então, no devocional de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre isso, ok? Antes da gente começar o devocional, lembra aí, assina o canal, aciona o sininho para você ser avisado sempre que começar e lembra de compartilhar essa mensagem com outra pessoa. Vamos iniciar? Graça e paz, seja bem-vindo ao Devocional Discípulos. Eu sou o pastor Wagner Poubel. Estamos no dia 26 do 31 Dias de Sabedoria. E Salomão nos fala nos versos 4 e 5 sobre como lidar com pessoas difíceis, pessoas insensatas e até com argumentos, por que não dizer, idiotas, digamos assim, ou argumentos em que a pessoa realmente não sabe ouvir. Diz assim o texto: não responda ao insensato com insensatez. Do contrário, você vai se igualar a ele. Responda ao insensato com a sua insensatez, ou como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que ele é um sábio. Bom, Salomão, na sua sabedoria, nesses primeiros versos, ele está falando sobre o cuidado que você tem que ter ao lidar com pessoas tolas ou insensatas, dependendo da sua versão da Bíblia, né? E nesse verso 4 e 5, ele fala sobre a questão de debater com essas pessoas. No verso 4, Salomão fala sobre o cuidado de você entrar na discussão com alguém que é insensato, que é tolo. Ele diz que se você entra com essa pessoa no mesmo nível, ou seja, ela está falando uma bobagem, ela está falando uma tolice que seja, e você fica discutindo essa tolice. Você fica discutindo o argumento daquela pessoa como se ele fosse um argumento válido, mesmo sabendo que aquilo é um absurdo. A palavra é um pouco forte, mas mesmo sabendo que às vezes é até mesmo uma idiotice o que está sendo dito. E aí você discute como se aquilo fosse válido. O que Salomão diz? Que duas coisas basicamente vão acontecer. Primeiro, quanto mais você discute com a pessoa na insensatez, na tolice dela, naquele argumento que é absurdo, mais a pessoa se fecha e acha que ela está certa. E, na verdade, ela acaba começando a solidificar o argumento, a achar que ela tem razão naquilo que está fazendo, porque você está dando atenção àquilo que ela está falando. E aí acontece a segunda coisa: é você que se torna o tolo. É você que se torna insensato, porque você desce ao mesmo nível e fica discutindo algo que você sabe que é absurdo, que não existe, que não tem razão de ser. Mark Twain, um pensador americano, certa vez disse o seguinte: nunca discuta com um idiota. Ele vai te arrastar ao nível dele e depois vai te vencer pela experiência. Ou seja, aquela pessoa é idiota há mais tempo que você. Então ela te vence porque você desceu ao campo dela. Como Sun Tzu ensina em A Arte da Guerra, você tem que trazer o inimigo para o seu campo. Você que tem que escolher a melhor forma de debate e não você descer ao nível daquela pessoa e debater naquilo que você sabe que está errado. O segundo conselho de Salomão está no versículo 5, e ele diz o seguinte: você também não deve tentar responder o argumento daquela pessoa, mesmo que usando de sabedoria, né? Ou tentando, não, deixa eu pegar o seu argumento e aí eu vou pensar ele e tal, mesmo sabendo que aquilo é um absurdo. Por quê? Porque você começa a fazer a pessoa achar que ela é sábia. Então, se você tenta levar o nível da conversa da pessoa, a pessoa começa a se achar sábia, ela começa a parecer sábia. Se o argumento dela não é válido, ele não é válido. Então fica aquela pergunta: mas pastor, então o que eu faço? Salomão propõe que você, com educação, obviamente, com respeito, obviamente, mas você responda a insensatez como a insensatez merece. Ou seja, eu não posso considerar a tolice, a insensatez e, infelizmente, até mesmo a idiotice como válida. Ela não é válida. Assim, eu preciso responder no nível correto, mostrando e fazendo até mesmo que a própria pessoa perceba o quão absurdo é o que ela está falando. E aí eu vou mostrar dados, eu vou mostrar o que for necessário para que aquela pessoa entenda que o que ela está dizendo, que o que ela está defendendo é completamente absurdo. É completamente fora de questão. Com isso, uma das primeiras regras que você tem que ter
é não se ofender, mesmo que a pessoa esteja te ofendendo. Porque quando você se ofende, você sai da sua zona correta e vai para o nível daquela pessoa. Vou te contar uma história que talvez ajude a pensar sobre isso. Conta-se que havia, né, na China ou no Japão, vários espadachins, mestres espadachins. Em um determinado período, um mestre jovem, né, um espadachim jovem, decidiu que ele iria encarar todos os mestres espadachins para que ele se tornasse o maior espadachim do Japão. E aí ele começou a desafiar vários espadachins mais velhos, ele foi vencendo um mestre após o outro, até que ele chegou numa cidade onde tinha um mestre ancião. E ele fez a mesma coisa, ele desafiou aquele mestre ancião, o mestre ancião obviamente aceitou o desafio dele. Quando chegou o momento do desafio, o mestre ancião colocou a mão na espada e ficou na posição de luta. Aquele jovem chegou e começou a falar bobagem, a ofender a ele, a ofender a família, a fazer um monte de coisas e tal. E o mestre ancião continuava parado, na posição de luta, com a mão na espada e olhando para ele fixamente. E ele falava, e ele tinha feito isso com vários outros mestres. Mas o mestre ancião não se moveu. Por fim, aquele jovem ficou bravo, irritado, e simplesmente saiu, foi embora. Os discípulos do mestre ancião vieram para ele e falaram assim: mestre, como é que pode? Ele te ofendeu, ele falou um monte de coisas e tal, o senhor não respondeu. O mestre ancião então disse para eles assim: quando alguém te traz um presente, você tem uma decisão a tomar. Ou você aceita o presente, ou você recusa o presente. Quando você recusa o presente, a pessoa que trouxe o presente é obrigada a ir embora e levar o presente com ela. Pense sobre isso. Quando a pessoa vem com ofensas e tudo mais, ela quer te arrastar para o campo dela. Você tem uma decisão a tomar. Ou você vai para o campo dela e vira uma grande discussão, um grande debate, a pessoa às vezes até sai por cima, mesmo falando um monte de bobagens. Ou você recusa o presente da ofensa, recusa o presente da insensatez, recusa o presente da idiotice e se mantém no lugar certo, da forma certa. E com calma procura apresentar os argumentos baseados na verdade e não no que a pessoa disse. Você traz luz à verdade, você mostra o que é a verdade, mas entende. Das duas, uma. Ou a pessoa vai fazer como esse jovem, ou seja, ela vai embora e vai permanecer naquilo que ela trouxe, mesmo sendo errado. Ou a pessoa vai acordar para a verdade, porque você apresentou a verdade para ela, e apresentou com respeito, apresentou da forma correta, e aí essa pessoa vai entender com humildade, se ela tiver humildade, vai reconhecer que errou, pedir perdão e mudar. O importante é que você tem o poder de tomar a decisão de não descer ao nível errado. Você tem o poder de permanecer de forma correta, porque Deus nos dá esse poder. Quando Jesus diz, por exemplo, se alguém lhe bater na face direita, oferece a esquerda, o que Jesus está dizendo? Que você não tem que ser como um animal que apenas reage. Você tem o poder de agir, independente do que o outro faça. Você tem condição de agir. Jesus nos dá a condição de ter o poder da ação e de, assim, decidir o que fazer, pensar o que fazer e, preferencialmente, fazer o que é correto, independente da atitude do outro. Você não pode controlar a atitude do outro, mas pode controlar a sua. Jesus te dá esse controle. Eu termino te dando uma frase de Martinho Lutero. Lutero dizia o seguinte: você não tem como evitar que os pássaros voem acima da sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho nela. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.